Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando Amém. aqui nossa aula, nossa 9ª aula de Psicologia Pastoral. Acabamos de orar como é costume nosso, sempre antes das aulas. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Graça e paz a todos. Boa noite. Graça e paz a todos. Boa noite, graça e paz. Graça e paz a todos, boa noite. É com muita alegria que estamos aqui na nossa penúltima aula sobre esse tema tão importante, tão urgente, ainda mais nos nossos dias. As nossas aulas são gravadas para que os irmãos possam estar usufruindo delas, para que os irmãos possam voltar aos temas, aos debates, aos livros, aos materiais, e como nos ensina a palavra, já que somos ovelha, para que possamos ruminar sobre tudo o que é tratado aqui. E também essas aulas são gravadas para que no futuro pessoas que desejarem fazer esse curso em EAD possam também estar usufruindo desse material. E o último motivo pelo qual gravamos é também contribuir com o povo de Deus, onde quer que essas aulas cheguem. Porque, quem sabe, essas aulas podem estar chegando nos lugares mais distantes aqui da nossa nação, irmãos que desejam aprender um pouco mais sobre a Bíblia, sobre esses temas, para servir melhor a Igreja de Jesus e, quem sabe, crescer também intimamente. Então, essa é uma proposta pela qual gravamos, para que os irmãos, sejam eles quem forem, ou até pessoas que não são cristãs, possam ter o acesso maior à Bíblia, possam quebrar barreiras e tabus, possam ser evangelizados, por que não? Que é o ensino pelas Escrituras liberta, e também os irmãos que são membros das igrejas possam estar aprendendo com esses materiais e esses livros que a gente vem compartilhando aqui em todas as aulas. Tá bom, meus irmãos? Hoje a nossa pauta vai ser a continuação do capítulo 5. Eu apenas falarei rapidamente sobre o capítulo 6 e o capítulo 7. Vou dar só uma breve abordagem. O livro do Larry Crabb, que é o nosso livro-texto, que é esse daqui, nós não conseguiremos tratar de todos os assuntos aqui, mas fica aqui a recomendação da leitura, que é obrigatória para os irmãos, principalmente de 200 páginas do livro. No caso, esse livro tem 250, então a minha recomendação é que você leia ele todo. Faça também os demais trabalhos extras, né? E é claro, a gente vai estar tratando hoje aqui, além disso, eu estarei falando sobre as terapias. E hoje, dentro das terapias, nós estaremos utilizando aqui parte desse livro, que é do Myers, que é a Introdução à Psicologia Geral. Esse livro não é religioso, é um livro científico, ele é chamado a Bíblia dos Psicólogos, ou seja, quem faz psicologia estuda nas primeiras matérias com esse livro e continua consultando ele, mesmo depois que está ali durante todo o curso, né, de 5 anos de psicologia, e até mesmo depois que se forma. E hoje também eu quero dedicar um tempo, uma atenção especial sobre depressão, né? Então, hoje a gente vai estar utilizando partes aqui do Myers, eu vou estar compartilhando aqui com vocês. O nosso irmão Tomé acabou de me ajudar a remontar aqui um breve PDF. Eu quero estar tratando um pouco disso. É claro, eu tirei assim, nós selecionamos apenas um pedacinho do capítulo, tá bom? Porque o livro, como eu disse, a Bíblia é a Bíblia do psicólogo. Então, são muitos assuntos. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá. Como é costume, vamos ler um texto bíblico. Eu quero ler com vocês um texto que está em Isaías, capítulo de número 58. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 58, do versículo 8 ao versículo 13. Quero ler esse texto, um texto muito lindo, para a gente mergulhar aqui em todo o material e estarmos debatendo sobre esse assunto tão importante, que é a temática da psicologia pastoral, da importância, capítulo 58 de Isaías. A importância do autocuidado, do cuidado da nossa família,
de termos saúde espiritual, na mente, no corpo, nas emoções, sabermos cuidar das pessoas, entendê-las melhor ou, quando não, orientarmos para especialistas. Então, essa matéria é muito importante por isso. Tá bom? Vamos lá. Isaías 58, do versículo 8 em diante. Por favor, quem quiser, pode ler para nós. Posso ler aqui, pastor? Por favor, pastor. Isaías 58, do 8 ao 13. Aí sim, a luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor, e ele responderá. Você gritará por socorro, e ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiserem em meu santo dia, se você chamar delícia ao sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades. Pode ler o 14 também, pastor. Então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Aleluia. Promessa linda de Deus para nós. Amém, meus irmãos? Amém. E do Senhor venha sobre todos nós cura. Cura abundante no espírito, na alma e no corpo e nas emoções. Tá bom, meus irmãos? Amém. Amém. Gostaram desse texto? Muito bom. Sensacional. Sensacional. Ele resgata aqui valores de uma forma maravilhosa e promessas, ao mesmo tempo chamando o Filho de Deus a ter uma vida justa, piedosa, uma vida irretratável, né? Aliás, uma vida que não tenha dolo, né? Uma pessoa bem centrada, uma pessoa que caminha na ética, na moral, mas, sobretudo, que crê em Deus e que aguarda de Deus. Eu acho admirável, principalmente o versículo 8, 9, o 11 e o 12. Eu acho eles promessas de Deus magníficos, magníficos, né? O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de vocês e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, ele te responderá. Você gritará por socorro e ele dirá, estou aqui. Aleluia. Que se cumpra entre nós em gênero, número e grau. Amém? Amém. Vamos lá, meus irmãos. Então, hoje vamos tratar aqui, na última aula, nós paramos exatamente num ponto aqui do nosso livro-texto, no capítulo 5,
muito interessante. O Larry Crabb, ele vem trabalhando sobre a complexidade do ser humano, sobre, como ele mesmo chama, né? Como ele mesmo menciona, em algum momento, como que ele usou a expressão na semana passada, os fios da engrenagem, onde está? Deixa eu achar aqui. Ele diz uma expressão muito interessante. Não me recordo agora onde está, mas ele coloca, é como se fosse, em algum momento, o fio da engrenagem da nossa vida, né, das caixas internas nossas, entram ali meio que em parafuso, em choque, e ele... Ficam emaranhados. Os emaranhados. Eu não grifei, então eu queria usar o termo dele, inclusive, né? Bom, se alguém achar, depois vocês compartilhem comigo, né? Mas ele veio trabalhando sobre algumas complexidades, ele veio falando sobre problemas da nossa natureza, e o título desse capítulo 5 é Como as pessoas podem mudar de verdade. Então, depois que ele desenvolveu todas essas construções, ele vem dar 3 modelos básicos. Foi aqui que paramos. E esse capítulo, para mim, na minha opinião, ele é um capítulo muito importante, principalmente na nossa prática ministerial. Bom, meus irmãos, vocês sabem, eu não sou psicólogo, então as minhas aulas, elas têm esse foco, um foco mais prático, no sentido do exercício no ministério pastoral. Então, é normal que nós, ao longo do ministério, aprendemos a cuidar de pessoas, somos treinados a cuidar de pessoas. Então, eu procuro levar as nossas aulas aqui tendo esse balanço, onde eu apresento aos irmãos o aconselhamento bíblico, esse aconselhamento que é feito de forma quase como que um dom no seio da igreja por pessoas que são dotadas com essa habilidade. Nem todas elas serão conselheiros ou conselheiras. Todos nós podemos aconselhar, mas algumas pessoas recebem um talento diferenciado. Eles aconselham, eles acabam se tornando patriarcas e matriarcas onde se encontram, onde estão. E ali, ora pelo conhecimento, ora pelo exemplo, e principalmente pelas escrituras, eles vão, com muita habilidade e maestria, orientando as novas gerações, pontuando. Essas pessoas que foram dotadas com esse dom e com essa capacidade, elas sabem usar o dom no timer certo, elas não são ansiosas, elas notam que uma pessoa precisa de ajuda, então elas preparam o caminho, elas vão até a pessoa, elas sabem a hora de nutrir uma relação mais próxima para tentar ajudar, mas eles não queimam etapa. Então, na vida da igreja vão surgir pessoas assim. E essas pessoas têm uma contribuição muito grande na saúde relacional, na saúde das famílias, na saúde pessoal dos irmãos. Então, ao longo dos anos, nós vamos adquirindo essa experiência, e ainda mais depois que a gente se torna pai, e aqui fica uma recomendação bíblica, por isso que o apóstolo Paulo, mesmo não sendo casado, ele recomenda que o pastor seja casado, o diácono, porque no contexto da família que você treina aquilo que você leva para fora. Como o adágio popular já disse, o que fazemos em casa, levamos para a praça. E a nossa primeira igreja começa em casa. E na comunidade, na igreja local, é o segundo anel. Eu costumo dizer que não são 2 igrejas, é uma igreja só. E eu gosto muito do exemplo da espiral. Temos nós, os maridos, aí vem as esposas, vem os filhos, vem os parentes, familiares, vem os irmãos da igreja local, a família de Cristo,
né? E vem depois os demais irmãos e vem a sociedade. Ou seja, a primeira igreja é essa que está ao nosso lado. E a segunda igreja, não é separando, mas é essa que nos relaciona conosco periodicamente por meio da semana, como a gente faz, desenvolvendo a nossa fé. E depois vem todos os demais, né? Então, podem ver que pessoas que foram dotadas com esse dom dão uma grande contribuição. E nós, pastores e líderes, acabamos, de uma forma ou de outra, sendo treinados nisso, uns mais, outros menos. Somado a isso, tem essa ciência tão maravilhosa, que é a ciência mental, emocional, que os psicólogos, terapeutas, os psicanalistas, psiquiatras, ao longo desses últimos anos e décadas e até séculos, têm trabalhado tanto. Então, essa combinação acaba, em grande parte, fazendo muito bem para nós. E agora, o autor, então, ele vai dar, como ele é doutor, como ele é terapeuta, como ele é psicólogo, como ele é uma pessoa muito experiente, professor catedrático sobre esse tema, ele vai dar 3 modelos básicos. E na aula de hoje a gente vai ficar nesses 3 modelos. E dentro desses 3 modelos eu vou estar trabalhando com o livro do Meyer, quero trabalhar um pouco com a questão da depressão, porque compreender esses 3 modelos básicos é receber essa clareza de áreas que podemos se beneficiar e beneficiar outros. Tá bom, meus irmãos? Joia até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Então, vamos lá. Tranquilo. E a gente vai com bastante cautela. Como eu tinha mencionado, o capítulo 6 e o capítulo 7, fazendo uma breve... 86, né? Como? Aquela frase que você mencionou está na página 86, acho que no parágrafo 2º. Isso, obrigado, Júlio. Oração. Obrigado, Em algum lugar, os fios da máquina humana foram cruzados. É isso aí. E eu sei de uma certeza eu tenho, viu, Júnior? Obrigado aqui, né? Exatamente, é esse daqui, né? Página 86. Uma coisa é fato, os fios se cruzam. O problema é como que a gente descruza esses fios, né? Pode estar em curto. Onde está aqui, ó. Em algum lugar aqui. Esse daqui. Obrigado, viu, Júnior? Em algum lugar, os fios, né, da máquina humana foram cruzados. Isso aí. Então, é bem interessante, né, irmãos? Essa é uma verdade que nos acompanha, queiramos ou não. Eu sei que quem é mais novinho olha para isso e fala, não, pessoa cabeça fraca, pessoa não tem fé. E aproveitando aqui o ensejo. Irmãos, quantas são as pessoas que negam, né, a fé de alguns irmãos, porque agora que esses irmãos e irmãs adoeceram ou estão tendo algum tipo de problema emocional, eles criam um estereótipo de que é demônio, né? Como eu mencionei na última aula. Irmãos, o demônio pode atuar assim? Pode. Mas, na grande maioria das vezes, nós vemos que as pessoas elas adoecem nas suas emoções, adoecem no seu físico, para depois adoecerem espiritualmente e serem, talvez, alvos dos demônios. Os demônios, eles querem nos destruir, isso é fato. Mas muitos problemas que muitos irmãos têm são questões hormonais, são questões psicológicas, são traumas, são culpas, e por isso viram doenças psicossomáticas, o corpo aflora. E agora, essa mente e essas emoções com febre constante repercute no corpo, e esse corpo agora adoecido, com essa mente que também acaba perdendo o corte, naturalmente essa pessoa fica instável, é uma pessoa realmente que não tem, né, uma clareza muito grande das coisas, e ora crê demais, ora crê de menos, porque ela oscila nos seus pensamentos, porque ela não está em harmonia, em saúde. Eu aprendi com o Rick Warren algo que eu nunca mais me esqueci. O Rick Warren é um pastor. Naquele livro Uma Igreja com Propósito, ele fala o seguinte: o que é ter saúde? Ter saúde é quando todos os nossos sistemas estão em harmonia.
E o que é a doença? É quando um desses sistemas não está em harmonia. Pode ver, né? Temos o sistema circulatório, o sistema nervoso, temos vários sistemas que compõem o nosso corpo, a nossa fisiologia. E quando um desses sistemas está alterado, ou seja, ele não está em harmonia com os outros sistemas, o que acontece? Temos doença. Ou seja, o que é a doença em si? É uma desarmonia. E é tão simples isso, eu aprendi com o pastor. Hã? Do organismo, né? O organismo, né? Pode ver. Temos o sistema digestivo, né? Sistema circulatório. Você tem, às vezes, a gente faz um exame lá, a creatinina, a parte renal, está tudo alterado, a glicemia, precisa entrar em harmonia, né? Exatamente. E aí onde vem as doenças, né? Ou seja, por isso que o meu irmão, e aqui não estigmatizem, podem ter pessoas que foram afetadas por problemas neurológicos, problemas sentimentais, doenças que se manifestaram por vários motivos que podem ficar possessas, pode, é óbvio. Como pode uma pessoa saudável ficar possessa? Quem será mais vulnerável à possessão demoníaca? Uma pessoa que está com a sua mente saudável ou uma pessoa que está com a sua mente adoecida? É óbvio que está com a mente adoecida. Por quê? Porque ela não terá uma reflexão boa. Essa pessoa, ela é mais suscetível. Porque pobres, porque favelados, porque pessoas que vivem nas ruas são mais suscetíveis aos demônios. Elas não se alimentam bem, meus irmãos. Não dormem adequadamente, não têm saúde e não têm, muitas vezes, uma cognição afiada. Podem ver o que uma doença gera em nós. Muitas vezes, por causa de uma simples gripe, perdemos a nossa cognição, a nossa mente não fica com corte, perdemos o tino. Por quê? Só por causa de uma doença. Agora, imagine uma pessoa que já vive uma vida à margem da sociedade, sendo violentada nas ruas, sendo abusado como criança, mal come, mal sobrevive. Essa pessoa, ela está vulnerável ao erro, ao mal, ao ódio, à revolta, à indignação, ao mesmo tempo desnutrida. Naturalmente, ela será uma matéria-prima muito direta das trevas. Por isso que merece mais a nossa compaixão e a nossa ajuda, tá bom? Mas procurem jamais estigmatizar achando que depressão e problemas emocionais são demônio, a pessoa está com demônio. Não necessariamente, irmãos. Pode ser muitas coisas. Agora, também, dizer que o demônio não vai, né, atuar naquela pessoa é uma tolice. Eu me lembro de um dia, eu conversava com um amigo do pregão, Marquinhos, trabalhava na Concórdia. Eu vi ele recentemente. E nós estávamos comentando, e tinha tido um episódio muito tempestuoso lá no pregão, ou na vida, eu não lembro, e ele começou a questionar, né? Dizendo, poxa, essas pessoas que fazem essas loucuras, pelo amor de Deus, e não sei o quê, é o diabo e tal. Aí eu olhei para ele e falei assim, Marquinhos, você já teve um dia que você quis chutar o pau da barraca? Aqui no trabalho, ou lá na família, que você já quis dar um piti em tudo, rodar a baiana? Eu já. Falei, por que você fez isso? Falei, estava nervoso. Falei, pois é. Se nós que somos inteligentes, temos uma família, temos um lar, temos um trabalho, um bom salário, a gente já passou por isso. Imagina quem tem um problema neurológico, imagina quem tem um distúrbio emocional, imagina quem está sofrendo uma depressão. Ele olhou e falou, Raia, puxa vida, né? Aqui julgando, né? Falei, pois é, Marquinhos. Se nós somos tentados a isso, imagina uma pessoa que está tendo desequilíbrio hormonal, está tendo perturbação. Ele vai ser um alvo direto das trevas, das vozes macabras. Né? Fala, Júlio. Tem a tendência, em geral, né, dos cristãos, menos dos não cristãos, de transferir a responsabilidade sempre para o demônio, né? Nunca é dele, nunca é culpa dele, é sempre o diabo naquele dia falou, Senhor Deus, eu estou com minhas costas pesadas aqui.
O ser humano põe tudo na minha conta. É praticamente isso mesmo, Júlio, né? É isso aí, né? Da nossa natureza praticarmos essa pseudo-fuga, né? Porque se a culpa é do outro, logo ela não recai sobre mim, né? Por isso que eu gosto de uma frase antiga que diz: minha culpa, minha máxima culpa. Era uma frase muito citada entre os monges da antiguidade, mas essa frase retrata uma grande verdade, tá bom? Meus irmãos, eu tinha comentado há pouco aqui com vocês do capítulo 6, eu só vou fazer uma breve citação do capítulo 6 e 7, tá? Qualquer dúvida vocês tiram comigo depois, tá bom? Mas no capítulo 6, o Lério Krebs, ele vai falar as pessoas são portadoras da imagem de Deus. Ou seja, meus irmãos, toda alma humana importa para Deus e toda alma ela é preciosa. Mesmo aquelas que num primeiro momento nós não temos apreço por ela, ou até não compreendamos o porquê agiram como agiu, toda alma tem dentro dela a imagem e a semelhança de Deus. Por isso, nós não podemos desprezar ninguém, nós não podemos rotular ninguém, mesmo aqueles que na história foram pessoas que marcaram a história de forma negativa, a gente tem que avaliar de uma forma muito fria, dizendo sim, ele causou males, ele foi um tirano, mas no fundo, aquela alma um dia foi amada por Deus, é amada por Deus. Nós não podemos estigmatizar, dizendo que uns são anjos, outros são demônios, porque cada alma importa. E dentro dessa perspectiva do aconselhamento, da ajuda, é importante a gente não perder esse foco, porque é muito fácil a gente valorizar aqueles que estão do nosso lado e desprezar aqueles que não estão mais conosco. E aqui, sem entrar muito no mérito, lembra que eu mencionei nas aulas passadas, e eu até cheguei a falar para você que Freud, ele falava muito sobre o luto. Lembram disso? Aprendam uma coisa, meus irmãos, aprendam a saber perder. Como assim, pastor? O que eu quero dizer com saber perder? Tem vezes na vida que pessoas não irão mais querer ficar do nosso lado. Ou que nós teremos vamos dizer assim, uma experiência muito dolorosa. E por que eu estou falando isso? Porque ao ouvir o Leandro dos Santos, psicanalista, lá naquele material que eu passei para vocês, da Rádio Freud, lá do Spotify, Freud trabalha muito com essa questão do luto e da perda. E a gente precisa saber que, mesmo que aquela pessoa nos traiu, passou pela nossa vida, possivelmente nunca mais teremos amizade, ela é amada por Deus, ela importa para Deus. Geralmente, nós, nessa hora de fazermos o luto, a gente faz um luto e, ao mesmo tempo, a gente não só faz o luto, mas a gente manda uma passagem junto com o luto, né? Vai para os quintos dos infernos, fulano. Não é assim, moço? Não é assim? Você me traiu, você não é mais meu amigo, você é persona não grata, então some da minha vida e que o diabo te carregue. Não é assim, mais ou menos? Sejamos honestos. Isso é uma desvirtude nossa, porque, irmãos, terão parentes nossos que escolherão não viver mais do nosso lado, seguirão a sua vida. Então, qual é a palavra que eu digo aqui para vocês? Todas as pessoas importam. Parentes, irmãos, pastores, pessoas de outras religiões que não pensam como nós, pessoas que nos feriram, todas elas são portadoras da imagem e semelhança de Deus. É claro, o autor aqui ele vai trabalhar dentro da perspectiva da teoria do aconselhamento, mas é importante a gente não perder isso de vista, que essas pessoas são importantes,
que elas têm os seus anseios, têm as suas vontades, fizeram as suas escolhas. E quem sabe algumas escolhas há de não caminhar mais conosco. Porque quem sabe o vilão da história fomos nós. Já pararam para pensar? Pode ver que é só o outro que nos fere, mas a gente nunca fere ninguém, né? Curioso, né? E não é verdade, irmãos. Muitas vezes, no nosso jeito, na nossa cosmovisão, a gente fere pessoas, a gente trai pessoas, mas a gente está resolvido porque, de repente, a vida pela qual enxergamos está dentro da nossa cosmovisão. Mas fica aqui essa palavra para vocês, principalmente aqui para aqueles que um dia na igreja ou na família nos decepcionaram e você não consegue dizer adeus. Aprenda a perder. Existirão pessoas que passarão pela nossa vida, foram grandes amigos, não serão mais. Foram pessoas íntimas, não serão mais. Aceite isso como uma verdade, porque é como se fosse um luto das relações. Celebre isso, celebre as lembranças boas enquanto durou, mas não fique vivendo nesse saudosismo e talvez, né, nessa esperança, porque isso pode te fazer mal. Muitas vezes um pensamento desse vai nos retroalimentando para baixo. Nos alimentamos de uma falsa esperança e de lágrimas, e de falsas esperanças e lágrimas. E quando a gente vai ver, a gente vai entrando numa espiral para baixo que não fecha. Ou seja, admita que pessoas podem sim nos trair, cônjuges, maridos, mulheres, filhos, pais, irmãos, amigos, pastores, mas a gente tem que ser resolvido. Mas uma coisa é fato, todas elas importam. Tá bom, meus irmãos? Então, depois me procurem no particular e a gente debate mais sobre esse capítulo, tá bom? Mas eu não gostaria hoje de gastar muito tempo com eles, porque esse é um assunto que a gente trabalha em toda a teologia, né? A imagem e a semelhança de Deus. Tá bom? Algum comentário? Ele coloca 4 teorias, né? Eu li o livro, ele colocou 4 teorias, a de Lutero, a da católica, de que essa imagem é neutra, não é bem nem mal, tem uma outra da questão moral, e a última que ele coloca que é a quarta, que eu concordo também, né? Que é a imagem de Deus, é a imagem do homem ser pessoa, como é Deus, os atributos comunicados que Deus tem, que nós também temos. Então, a imagem de Deus significa que nós somos pessoas como Deus. Isso aí, Júnior. Né? E é muito importante a gente não esquecer disso. Eu me lembro que eu dava aula de teologia sistemática, antropologia, se não me falha a memória, e quando trabalhamos sobre essa questão da imagem e semelhança de Deus em nós, um dos alunos falou assim, mas pastor, não é só o crente que tem a imagem e semelhança de Deus? Eu falei, não, filho. Mas o ímpio não está lá com o diabo? Não, filhote. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e é por isso que o ser humano é extraordinário. É a única espécie no universo que teve parte de Deus em nós. Ou seja, nós somos a imagem. No entanto, esse pecado desfigurou. O pecado que cometemos desfigurou, alterou, mas ainda assim temos. Né? E é por isso que a gente conquista tantas coisas, né? Tá bom? Mais algum comentário, meus irmãos? Tranquilo? E aqui na página 108, também, aqui no capítulo de número 7, a gente vai ver algo, né? Ele vai comentar sobre essa questão de criaturas dependentes, somos seres pessoais. Aqui eu queria até fazer um comentário bem rápido, também bem breve. Eu escrevi assim, abre aspas, somos pessoas, seres humanos, mas, sobretudo, somos espíritos únicos, incomparáveis e especiais. Espíritos minúsculos, no caso, né? Que foram criados por Deus e que são imortais. E com uma experiência temporal, uma experiência no corpo, na alma e com emoções. E por sermos, eu gosto dessa terminologia, de sermos espírito, porque eu gosto de ver o ser humano como essa pessoa única e exclusiva.
indiferente do contexto em que ela viveu, por isso que ler biografias é importante, conhecer a história é importante, ver o presente é magnífico, e projetar o futuro também é lindo. Isso me faz lembrar Spurgeon, que, certa ocasião, em uma das suas mensagens, dizia que existem muitos livros, começando com o livro de Deus, o livro que retrata as biografias das pessoas, mas existe um livro que é aquele que está diante de nós, que são as próprias pessoas e a vida que está sendo experienciada em loco do nosso lado e que tem hora que a gente não dá muita atenção. Por isso que ser uma pessoa observadora é magnífica. E eu gosto muito de olhar cada pessoa, não só como um cérebro que pensa, uma alma, mas um espírito único. Um espírito único. Um espírito que nos... pelo qual, né, como vemos no capítulo 6, somos a imagem e semelhança de Deus. Uma fração de Deus está em nós e, ao mesmo tempo, não somos iguais a ninguém. E por isso que eu gosto de ter essa percepção, porque, ao mesmo tempo, somos únicos, exclusivos, especiais, mas somos ímpares. Podemos até ter gostos e estilos parecidos, mas não tem nada a ver um com o outro, né? E se unidos ao Espírito Santo, nosso espírito, cresceremos e floresceremos, porque o único espírito que podemos ter sobre nós é o Espírito de Deus. Mas quando unidos a outro espírito qualquer, regrediremos e sofreremos. E aqui me refiro aos demônios, e também me refiro, muitas vezes, até aos seres humanos na sua essência, na sua natureza humana, né? Então, aqui, ele vai falar bastante, no capítulo 7, sobre esses seres pessoais, esses seres que têm competências, que têm, né, são uma pessoa interior, onde a alma aflora, são repletos de anseios, de impactos, de relacionamentos, e é um capítulo ele vai trabalhar com bastante coisas, e ao mesmo tempo nós não podemos negar que somos pessoas únicas e especiais. Tá bom, meus irmãos, eu só queria fazer esse apontamento, qualquer dúvida me procure depois nos intervalos, porque, como eu disse, são assuntos muito extensos, e hoje eu quero voltar aqui agora para o que eu preparei para vocês, tá bom? Mas querem fazer algum comentário sobre o capítulo 7? Somos seres pessoais, criaturas dependentes, 2 pontos. Né? Ele até comenta aqui, dependente, porque dependemos de Deus e dependemos uns dos outros. Podem ver, e uma última frase minha aqui para vocês participarem. O ser humano é o único ser, ou pelo menos, né, na criação de Deus, que ele precisa do outro e da sociedade para ele evoluir. Pode ver que nós aperfeiçoamos o conhecimento e a vida com o auxílio do outro. Mas sozinhos, nós não afloramos todo esse lado. Sozinho, a gente até desenvolve alguma coisa por instinto, mas a gente não progride muito. A gente vai até certo ponto, mas com o auxílio do outro, na interação, com a sociabilização. Podem ver que dos animais, a grande maioria nasce, eles já se alimentam, eles já dão seus primeiros passos, o ser humano não, né? Precisa de todo o processo do desmamamento, do colo, do afeto. Ele não vive, é como se Deus deixasse em nós esse DNA de dependência e de interdependência, para que a gente, por meio dessa interação, se torne, num primeiro momento, independente, para poder ajudar outros, né? Somos criaturas dependentes, né? Faz parte da nossa fisiologia. Pode ver que o isolamento, muitas vezes, nos emburrece. Por isso que ler, estudar, é também uma forma de ser autoajudado. É claro que nada disso substitui a interação. Esse momento aqui que a gente está tendo. Assim como a igreja, nada substitui aquela comunhão. Hoje nós temos o advento da tecnologia para nos facilitar, mas nós precisamos de estar juntos, próximos,
para a gente poder potencializar a nossa vida, né? As nossas virtudes, tá bom? Né? Pode falar, Júnior? Com a queda do homem, ele se tornou independente de Deus, mas aí veio a morte, né? Igual diz lá, Dom Pedro, né? Dependência ou morte. Deus falou morte. Aquela independência, a gente sabe, a nossa independência, né? Vamos dizer assim, né, Júnior? Total, ela acaba sendo tola, né? Que a gente mesmo, como você disse, mesmo sendo independente no sentido de maturidade, de responsabilidade, a gente não consegue dar consequência à vida sozinho, né? Mas não é nesse aspecto, não. Hã? Não é no aspecto da inter-relação social, não. Digo de relação espiritual. Ele tem que ser independente de Deus. Sim. Deus falou morte. Sim, não. Exatamente, né? Pode ver que até nisso nós não conseguimos existir sem a dependência dele, né? Exatamente, obrigado, Júnior. E dos projetos dele que está totalmente ligado a pessoas. Esses dias eu falava com algumas pessoas e eu dizia para essas pessoas, Deus escolheu se manifestar por meio de pessoas. Claro. Pode ver. O que não é a vida da igreja, senão Deus agindo por meio das pessoas? O que não é a Bíblia Sagrada, senão Deus usando pessoas para falar conosco? Verdade. É o projeto de Deus. Tá bom? Alguém quer comentar mais alguma coisa, meus irmãos? Provérbios 27, 17 vai falar que assim como ferro afia ferro, o homem afia o seu irmão. E essa área aqui dá pano para manga para os pastores, né? A relação, né? O ferro afia o ferro. Isso aí. Joia. Vamos lá, meus irmãos, 3 modelos. 3 modelos, 3 modelos. Júnior, leia para nós, por favor, quando aconselhamos alguém. Quando aconselhamos alguém que está deprimido, nossa primeira tarefa como conselheiros é avaliar se a causa do problema é física. Não é pertinente discutir aqui como discernir os critérios usados para determinar isso. Portanto, vamos presumir, por enquanto, que decidimos corretamente que não há uma base médica para a depressão. E agora? Ou seja, vamos só um minutinho, Júnior, né? Perceba que aqui o nosso querido irmão, Larry Crabb, já começa a falar sobre a questão de uma pessoa deprimida. Né? Uma pessoa deprimida. Não, como eu mencionei muito na última aula, não desconsiderem isso. Não desconsiderem. Mas, olha como é interessante. Ela está em depressão por quê? Vou até fazer uma abordagem aqui. Às vezes aí, o professor, o pastor, às vezes a gente entende, às vezes, de forma assim, muito genérica. Às vezes a pessoa está triste, a gente fala, a planta está deprimido, mas não seria a doença da depressão. Mas, às vezes alguém está triste, assim, casualmente, sabe? Fases da vida, né, Júnior? Fases da vida, mudanças, acontecimentos, circunstâncias, exatamente. Né? Então, eu achei muito interessante aqui, a nossa primeira tarefa como conselheiro é avaliar se a causa do problema é física. Né? Geralmente, até dizer uma coisa aqui, já antecipando algo, irmãos. Se uma pessoa ela está deprimida, foi bem colocada as suas palavras, Júnior, se ela está triste, por isso que ouvir o próximo é fundamental. E todo o processo do aconselhamento, irmãos, ele é mais ouvir do que falar. Mais ouvir do que falar. Eu aprendi muito com a minha esposa isso, porque, como professor, é nossa virtude e é o nosso defeito. Nós somos prolixos, queremos ensinar tudo. Falar de 3, 4 vezes, 5 vezes, 10 exemplos. E tem hora que ser prolixo, né, que é aquela pessoa que fala demais e exaustivamente, com vários pontos, é cansativo. E no aconselhamento, uma pessoa prolixa acaba com o aconselhamento. Né? Porque a pessoa, muitas vezes, ela está precisando o quê? Só falar. Como o Júnior disse, está triste, perdeu o emprego, perdeu a namorada, o namorado, o filho está doente.
É uma crise que não se dissolve, são conflitos que não são solucionados, né? Então, dê essa atenção para quem está deprimido ou triste, mas no primeiro momento, eu até fiz essa anotação aqui, né? Quando a gente notar que uma pessoa está com depressão, e eu escrevi assim, os motivos podem ser inúmeros, e num primeiro momento, não é mais importante saber as causas e os critérios que determinam se ela está com depressão ou não. Ou seja, a pessoa está, não queira saber por que ela está. Deixa eu dar duas comparações aqui para vocês. Vocês já viram uma pessoa com crise respiratória? Uma crise respiratória que nos assusta. Irmãos, assim, quem nunca teve alguém com crise respiratória perto, se você uma hora presencial, você vai ficar desesperado, porque a pessoa entra em desespero e quem está tentando ajudar, muitas vezes também entra em desespero. E por isso que a gente precisa, sim, de algumas ajudas e aqueles treinamentos básicos de primeiros socorros são fundamentais, porque uma pessoa que está tendo crise respiratória, você não tem que perguntar para ela, fulano, o que você bebeu? O que você comeu? Por que você está assim? Você tem que ajudar ela a se tranquilizar e tentar respirar, pôr ela dentro de um carro e levar para um hospital rápido, né? Vamos pegar um outro exemplo. Nós, irmãos, na arte de aconselhar pessoas, ajudar pessoas, quando você vê uma pessoa deprimida, com depressão, ou quem sabe numa tristeza muito grande, sinais, né? Sinais, você é exatamente igual, e eu, a um médico no pronto-socorro. A pessoa chegou sangrando, você não vai examinar o motivo pelo qual aquele sangue jorra, quantos ml está. Você tem que dar um jeito de estancar aquele sangue. Acabou. É simples assim. Porque muitas vezes a gente fica, né, ainda mais o seminarista, o obreiro, querendo cientificar a depressão. E não esquece, a pessoa está precisando de uma atenção imediata, você está no pronto-socorro ali. Verdade. Depois, aí sim, depois que você já deu ali os primeiros socorros... Investiga depois, né? Aí você vai para, quem sabe, uma segunda etapa de uma pseudo-investigação, terceira. Por isso que o processo de aconselhamento e de ajuda, ele é longo, não é rápido. Quem acha que é rápido é porque não entendeu o que é um aconselhamento ou o que é uma terapia. Tá bom, meus irmãos? Então lembrem disso. Somos comparados a médicos e enfermeiros de um pronto-socorro. Não é uma clínica, não, tá? É pronto-socorro. Chegou sanguentada, a gente bota na maca e vamos tentar parar o sangramento, vamos tentar fazer a pessoa respirar. Aí depois a gente vai ver o que gerou, e é óbvio que essa segunda parte é importante, tá bom? Então, né, por isso que ele disse, não é pertinente discutir aqui como discernir os critérios usados para determinar isso. Portanto, vamos presumir, por enquanto, que decidimos corretamente que não há uma base médica para a depressão. E agora? Né? E aí? Então, vamos lá. Júnior, leia mais esse outro parágrafo para nós, por favor. Em resposta a perguntas sobre possíveis ligações entre a depressão e os fatos da vida, o aconselhado indica que não há um detonador claro para a depressão. Ele diz: nenhum parente querido morreu recentemente. Minha vida vai bem. Meus relacionamentos familiares parecem intactos. Não ocorreu nenhuma crise importante. O trabalho e os salários estão me trazendo satisfação razoável. Frequentemente, ao trabalhar com pessoas, nenhuma direção óbvia se apresenta como o caminho a seguir. E mesmo quando uma rota parece estar indicada, ela geralmente leva a mais confusão. Como as pessoas são confusas, os conselheiros inevitavelmente seguirão antes as direções sugeridas pelas teorias que já sustentam do que pelas informações vindas do aconselhado. Dá uma pausa aqui, Júnior, né? Ou seja, gostei muito das palavras do Léric, né? Porque as pessoas, né?
há uma confusão, a gente não tem uma clareza, e essas palavras aqui que ele comenta, né? Não há um motivo, um detonador claro, um gatilho claro para a depressão. Nenhum parente morreu, nenhuma pessoa querida, o relacionamento está bom, etc. e tal. E ao ouvir o psicanalista Leandro dos Santos, ele faz uma abordagem, porque as pessoas procuram os psicanalistas. E dentro do sofrimento, que é um dos motivos, o Leandro dos Santos também comenta algo interessante. Ele fala assim: não pensem vocês que as pessoas não procuram os psicanalistas e os psicólogos em momentos de profunda realização. Tem pessoas que elas estão no melhor da sua vida, no apogeu da sua existência, com fama, com recursos, e estão em profundas crises existenciais. Ou seja, não há um padrão, não há um detonador. Não temos como equacionar. Somos ímpares. A vida de uma pessoa ela é uma obra-prima, logo, não há um padrão. E é muito interessante isso. E aqui a complexidade se aumenta muito. Por quê? Que não há um padrão, já que as pessoas podem buscar ajuda pastoral ou terapia, ou aconselhamentos, ou porque estão sofrendo, e outras porque estão vivendo bem. Olha só que paradoxo, irmãos. Então, qual é o método que a gente vai usar? Qual é o modelo que a gente vai usar? Tá travando. Oi? Seu áudio está travando para mim bastante. Não sei se é só para mim. Para mim também, pastor. Os demais irmãos estão travando? Deu uma travada? Opa, minha conexão aqui deu realmente um delay, né? Então, eu não sei onde eu parei. Um eco também, né? Parece. Pastor, seu... Deu uma travada, não? Sim, está falando de um psiquiatra, parece. Psicanalista Leandro dos Santos. Só para eu concluir, então, para a gente fechar esse bloco. Então, ele comenta sobre isso, que pessoas que estão vivendo nos seus melhores momentos, nos seus momentos de glória, entram em crises profundas, e muitas vezes eles procuram, eles dizem: eu alcancei tudo o que eu gostaria, estou desfrutando como poucos na vida, mas não tem mais sentido de viver, minha vida perdeu o brilho, e eu preciso de ajuda, e etc. e tal. Então, o que eu estava dizendo era, se tratando que existem centenas de modelos de terapias, como que a gente vai equacionar tudo isso? Ao mesmo tempo, para dentro da igreja, como que a gente vai poder ajudar de uma forma mais assertiva? Então, aqui, o nosso irmão, ele vai dar aqui os caminhos que ele vê como caminhos ótimos para a gente estar ajudando aqueles que estiverem ao nosso lado, né? E aqui eu coloquei que esse é o método do trabalho do Larry Crabb, ou seja, ele consegue ver tudo dentro de 3 bases, que é o modelo dinâmico, o modelo moral e o modelo afetivo. E aí a gente vai estar trabalhando no segundo bloco um pouco melhor sobre isso. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Ok. Tudo bem até aí? Melhorou a ligação? Melhorou um pouco. Ok. Deu uma melhorada. Você estava falando, é interessante? Interessante porque aí ele fala da questão que a gente tem o conselheiro pode ter uma visão pré-concebida, né, na situação. Sim, exato. E aí, Júnior, você vê como é interessante é isso. Pode... Isso aí, né? Falhou ali a situação. Caiu a conexão, né? Júnior? Tá cortando. Caiu. Então, Parece que tá cortando. E você disse a situação, uma ideia pré-concebida, e a situação forma? Porque o conselho tem uma
preconcepção da situação, só que a pessoa está bem, não tem emprego, e, na verdade, foge dos sinais que ele já tem Sim. previamente. E aí, como se falou, uma crise existencial, a pessoa não tem isso, não está bem, tem salário, tem problema financeiro, etc, etc, etc. Ou seja, é completamente muito complexo. distinto. Exatamente, é muito complexo. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos para o intervalo agora, para a gente ir para o segundo bloco? Beleza. Beleza, então. Joia. Vamos dar uma Joia. pausa aqui na gravação? Dar uma Beleza. parada aqui na gravação. Joia?